Como é que um líder deve se comportar em relação aos seus cooperadores? Aquelas pessoas que estão ali ao seu lado para lhe auxiliar. Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentada Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para assistir essa programação. Ou se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Fique até o final, porque nós vamos aprender aqui lições preciosas da palavra de Deus. Antes de darmos aqui prosseguimento ao programa com a lição de hoje, eu quero falar do que vamos estudar no quarto trimestre de 2023, porque já está disponível aí qual é o tema. E você, aqui no canal, fica sabendo de primeira mão. Então nós vamos estar estudando no quarto trimestre de 2023, lições bíblicas jovens, a prova da vossa fé. Vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Eu já estou de posse aqui da revista de jovens, tá bom? Essa aqui será a revista, é a revista de professor, tá? E inclusive eu quero até mostrar qual vai ser o próximo trimestre também dos adultos, lições bíblicas adultos, até os confins da terra, vai tratar mais de missões, tá? Pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E eu sempre digo que é importante você, principalmente que é professor dos jovens, está entendendo também as lições bíblicas adultos. Por quê? Porque tem a ver com a sua vida no dia a dia, né? E você também vai, às vezes, ter até algum conteúdo para colocar dentro ali como um exemplo. Então, não deixe de assistir as lições de adultos também, não, porque é muito importante. Bom, nós damos prosseguimento aí ao terceiro trimestre de 2023, com o tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. A lição de hoje é a lição de número 10, que será ministrada no dia 3 de setembro de 2023. Veja que nós já estamos caminhando para o final, né? A segunda carta a Timóteo. Nesse momento nós vamos orar, não é aquela oração onde eu apresento os pedidos que são feitos aqui nos comentários do canal. Fique até o final da aula, do programa, e aí você vai ter lá, eu vou estar fazendo a oração, apresentando cada causa em nome do Senhor Jesus. Mas essa oração é para que Deus nos dê um programa abençoado e também tire todas as distrações, ilumine a nossa mente para que venhamos compreender a palavra e ao mesmo tempo poder colocar em prática. Porque o intuito de estudar a Bíblia é justamente praticar. Se eu estudo apenas para ensinar, eu terei uma perda significativa, com certeza, na minha vida espiritual e poderei até fracassar. Então, estude para praticar e você que é professor, também ensine aquilo que você está colocando em prática na sua vida. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor que possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo aqui. Tire toda a distração, todo impedimento, toda a barreira, nos dá um programa abençoado mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, o texto principal da lição de hoje está em 2 Timóteo 2, capítulo 1, versículo 2, que diz: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. O resumo da lição é: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Então a pergunta está respondida. Como deve o líder se comportar com aqueles que cooperam com ele? Demonstrar afeição, empatia, consideração. Texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 e 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Eu não vou fazer a leitura bíblica, são 3 textos distintos, mas você, com certeza, tendo a revista, poderá fazer essa leitura e com certeza vai aprender ainda mais. Bom, vamos para a interação, tem a ver com os professores e com todos que estão assistindo a aula aqui hoje. Professor ou professora, você já parou para pensar no fato de que Paulo foi um jovem judeu devoto e culto,
está em Filipenses 3, 4 a 8, mas deixou uma carreira pessoal altamente promissora e abraçou um ministério que lhe trouxe intensos sofrimentos? Existem chamadas específicas de Deus para determinadas pessoas. Aqui eu não estou falando de chamada para salvação, convite para salvação. Estou falando de chamado para o serviço. Existem pessoas que têm um chamado específico, que Deus vai chamar ele integralmente para a obra. E por causa do chamado, dependendo do que essa pessoa vai realizar do reino, ela vai sofrer mais. Isso não quer dizer que ela seja melhor do que ninguém. Não é porque, não, ela é melhor. Não é isso. Mas o chamado vai trazer mais sofrimento. E esse foi o caso de Paulo. Paulo abriu mão de uma vida, né? De uma carreira. Ele era fariseu. Ele teria tudo para ser um mestre dentro do judaísmo. Paulo abre mão disso por causa do chamado de Deus e vai cumprir aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E em troca, o que aconteceu? Muito sofrimento. Paulo abriu mão das conquistas materiais pessoais em prol da causa do evangelho. Não é todos que estão dispostos a fazer algo assim e nem todos que Deus chamou para algo assim, tão específico. Mas Paulo fez. O exemplo de Paulo nos mostra que precisamos abraçar a fé em Cristo e viver conforme a vontade de Deus por toda a nossa vida. Não é por uma parte, não é por um momento. E abraçar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Assim como Paulo, precisamos ser vigilantes e não viver de falsas esperanças. Manter uma visão espiritual plena, focada na eternidade. Bom, vamos para o objetivo da nossa lição. Eu acho interessante porque o que está se tratando nessa lição aqui, na lição de número 10, que nós estamos aí estudando, tem um paralelo com a lição também dos adultos, né? A lição também de número 10, houve um paralelo onde falou sobre a questão da necessidade da renovação espiritual, né? A renovação cotidiana do homem interior. É uma renovação espiritual. Então nós não focamos nas coisas terrenas, nós focamos nas coisas celestiais. Vivemos aqui, mas de olho na eternidade. Vamos lá, no primeiro tópico vamos tratar do seguinte, mostrar a firmeza na fé de Paulo. Vai ser tratado sobre o apóstolo até o fim, a promessa da vida, conservando a esperança. No segundo tópico vamos tratar de compreender por que Paulo tinha Timóteo como filho na fé, um tom mais pessoal, fortifica-te na graça, sofre, pois, comigo. E no tópico 3 nós vamos tratar de saber que vivemos tempos trabalhosos. Ponto 1, últimos dias. 2, haverá homens. 3, destes afasta-te. Vamos para a nossa introdução? Vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na ordem cronológica, a carta a Tito foi escrita antes desta. Aí eu coloquei aí essa figura, né, esse gráficozinho, para você, essa linha do tempo, para você ter uma ideia. Então a primeira carta escrita nessa sequência aí das cartas pastorais foi 1 Timóteo. A segunda carta escrita não foi 2 Timóteo, foi Tito. E a terceira, aí 2 Timóteo, que inclusive é a última carta do apóstolo. Contudo, para que tenhamos uma continuidade imediata do processo histórico de comunicação entre Paulo e Timóteo, nossa reflexão será feita nessa ordem, como consta da sequência bíblica. Então, assim como na própria Bíblia vem primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, depois vem Tito. E por que é feito isso? Justamente para dar sequência ao que Paulo está falando com Timóteo, né? A mensagem para Timóteo. Mas, na verdade, entre a primeira carta a Timóteo e a segunda, existiu a carta de Tito, tá? Só para você entender a Tito. Nesta lição abordaremos a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia a proximidade de sua morte. Então aí está aí a figura de uma prisão e também o tempo do apóstolo Paulo está terminando aqui nessa terra. Seu texto tem um tom mais pessoal do que a outra carta, que tratou mais de instruções para a igreja e outras coisas para o próprio Timóteo, tá? Diferente da primeira carta em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja. O velho apóstolo manifesta sua profunda afeição ao seu fiel cooperador e emite claros sinais de que está lhe passando a tocha ministerial. E aí tá um símbolo, né? Só para entender. O que isso quer dizer?
Paulo tinha preparado Timóteo e agora estava chegando a hora de Timóteo assumir, continuar, prosseguir. E aqui não estamos falando dele assumir a questão de estar como líder geral da igreja naquela época, que não foi isso que aconteceu, mas só para você entender que a obra que Paulo começou, Timóteo vinha acompanhando ela o tempo todo. Então Timóteo tinha que dar prosseguimento àquela obra. Aquilo, é claro que do jeito dele, da maneira dele, com a personalidade dele. Ele não ia ali fazer igualzinho ao apóstolo, do jeito de ser do apóstolo, não tem como. Mas ele estaria prosseguindo aquela obra, dando continuidade àquela obra, porque Paulo o havia treinado. Tópico 1, a firmeza de Paulo. Vamos lá, primeiro ponto, apóstolo até o fim. Paulo não começou e parou no meio do caminho. Paulo foi até o final. Das 13 cartas de autoria paulina, a segunda carta de Timóteo é a última delas. Paulo escreveu. Você vê, professor, professora, você que está assistindo, que também pode não ser um professor ou uma professora, vejamos que o apóstolo escreve 13 cartas. Somente alguém que se entregou ao chamado por completo poderia ter feito tal coisa. Porque Paulo viveu para isso. Paulo não fazia mais nada a não ser isso. A obra do Senhor. Até certo momento, Paulo trabalhou em alguns momentos para não ser pesado. A igreja que lá ele estava fundando para poder não colocar impedimento na pregação do evangelho, apesar dele ter direito de ser remunerado, de viver pelo evangelho, mas ele abre mão disso para não colocar impedimento. Mas Paulo escreve 13 cartas. Ninguém no Novo Testamento escreveu o número de cartas de Paulo, e muito menos no Antigo Testamento. Paulo foi o homem que mais escreveu cartas, mais escreveu conteúdo no Novo Testamento. Não tem ninguém que fez a mesma coisa que Paulo. O prefácio da obra nos apresenta Paulo chegando ao final de sua vida e de seu ministério com a mesma firmeza que demonstrou ao longo da sua carreira. Então ele começa firme e ele termina firme. Isso não quer dizer que Paulo não sofreu, não chorou, não se angustiou, não se sentiu sem esperança em algum momento, não de vida eterna, mas da situação do momento. Isso não quer dizer. Mas Paulo não negou sua fé. Paulo não abriu mão daquilo que Deus o chamou para fazer. O Espírito Santo deu a ele recebeu um novo nascimento e ele a cada dia viveu isso. É disso que está sendo tratado aqui. É assim que eu e você estamos vivendo. Passe isso para os jovens que você vai dar essa aula. A necessidade de viver até o fim. Mesmo preso e tratado como um criminoso, 2 Timóteo 2,9, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. No mundo da atualidade, para muitos, ser cristão é ter um Deus à nossa disposição para realizar tudo o que queremos. As pessoas se frustram por pouca coisa. Se eles fazem alguma campanha, se eles oram em favor de alguma coisa e aquilo não acontece, eles acabam, de repente, ficando até de mal com Deus. Ah, não, Deus não está me vendo. Começa a murmurar. Paulo não, Paulo está preso. Já havia passado por várias coisas. E lá está o apóstolo do Senhor Jesus, dizendo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Palavra apóstolo, enviado. Eu sou alguém que o Senhor me enviou. Por mais severas que sejam as circunstâncias, guarde isso. Aqueles que nutrem um relacionamento íntimo com Deus não têm sua fé abalada por elas, pelas circunstâncias. Não pode. Você não pode, de manhã, estar cheio de fé. De tarde aconteceu alguma coisa, fé abalada. De noite, volta a ter fé. No outro dia, novamente abalado. Você não pode ser uma montanha russa. Você precisa ter uma fé que tenha base. A sua base ali, você não pode perder essa base, a sua fé, de maneira nenhuma. Volto a dizer, se entristecer, se sentir abatido, faz parte da vida. Agora, abrir mão, abandonar, largar. Paulo poderia ter dito, eu não vou fazer mais obra nenhuma. Já apanhei, já passei fome, tô cansado.
Não. O Espírito de Deus dá força a Paulo para ir em frente. Porque Paulo se entregou. Ele disse, Senhor, eu sou teu. Eu não tenho mais nada nesse mundo. Eu falo com Deus também, Senhor, usa a minha vida. Faz o que tu quiseres comigo. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Talvez alguém diga, loucura. Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em Romanos 12, versículo 2, a parte B do versículo. Como? O homem apanhou, passou fome, passou naufrágio. Nós já vamos chegar nessa parte. Mas isso tudo não por causa da sua própria vida, e sim por causa de Cristo. Cristo não sofreu, não padeceu, ele não merecia e não viveu tudo isso para nos dar vida eterna? Por que, por amor à causa de Cristo, não podemos passar por sofrimentos? Queremos apenas uma vida boa. É assim? De forma nenhuma. Então precisamos ter isso na nossa mente. Eles compreendem, as pessoas que têm um relacionamento com Deus, que o ato de responder ao chamado carrega consigo sofrimento em nome de Cristo. Nós, como cristãos verdadeiros, precisamos entender que o simples fato de estar disposto a cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer implica em sofrer. Estou falando de sofrimento por causa do chamado. Não sofrimento por ser humano. Um desemprego, o não cristão também passa. Enfermidade, o não cristão também passa. Algum outro problema que o não cristão também passa, isso é por ser humano. Deus vai nos dar força também nesses sofrimentos. Mas aqui nós estamos tratando de sofrimentos por causa da obra, por causa do chamado, por causa de prestar serviço no reino. Pessoas que cruzam os braços, aceitam Jesus e ficam de braços cruzados, eles vão realmente sofrer muito menos. Mas eles também vão deixar muito menos exemplos, legado, porque ele não vai ter feito praticamente nada. Qual é a lembrança que vai se ter de alguém que não trabalhou para o Senhor? De alguém que não se colocou à disposição de Deus? Vai se lembrar dele como? Lembre-se de uma coisa, passar a ser conhecido pode se tornar uma consequência de você se entregar para o chamado, mas nunca deve ser o motivo. Você não deve fazer para ser, você deve fazer porque é chamado. Você foi chamado e é por isso que você faz. Mas ser conhecido é uma consequência. Paulo se tornou escritor de 13 cartas porque ele se entregou. Mas ele, quando se entregou a Jesus, ele não se entregou com a pretensão, não, eu vou ser aquele que vai escrever mais cartas do Novo Testamento. Aí ele seria presunçoso, orgulhoso, soberbo. E Deus não usa um instrumento assim, tá? Paulo se converteu por volta do ano 35 depois de Cristo. Isso é aproximação, tá? Cronologia bíblica ela não é certa, ela tem suas variações, mais ou menos, tá? Desde então, experimentou terríveis sofrimentos por causa da sua fé e do apostolado que abraçou. O Senhor chamou, ele disse, eis-me aqui, e ele começa a passar por sofrimentos. Um relato parcial de suas aflições está em 2 Coríntios 11, 23 a 27. Paulo fala de todo o seu sofrimento nessa parte. Inclui açoite, prisões, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, frio, nudez. Pastor, como é que Deus chama alguém e permite ele passar por tudo isso? Ele não está passando pela vida dele, ele está passando pela causa de Cristo. Para levar o evangelho a pessoas, Paulo se submeteu a tudo isso. E isso foi agradável a Deus. Por quê? Porque tem a ver com a causa de Deus. Triste é quando as pessoas passam por açoite, prisões, fome, sede, frio, nudez, por causa de viver uma vida de desobediência. Existem aquelas pessoas também que passam fome, passa frio, nudez, não é em si por causa de uma vida só na questão de desobediência, mas tem a ver com a questão da consequência do pecado, como um todo, pecado original. E aí trouxe tudo isso também. Mas ela também está ali. Se ela não aceitou Jesus, ela está culpada diante do tribunal de Deus. Ela precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Uma coisa que eu e você temos que entender: se nós fizermos um estudo detalhado sobre a vida dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, nenhum deles teve vida boa. No sentido de hoje, riquezas, bens materiais em abundância, nenhum. Porque eles não viveram para conquistar coisas materiais, eles viveram para agradar ao Senhor, para trabalhar para o Senhor. Quem foi chamado em tempo integral para trabalhar para o Senhor, ele não vai ter muito tempo para conquistar coisas terrenas. Deus pode o abençoar, Deus pode enviar? Pode! Mas eu quero mostrar aqui nessa aula que nós temos que estar muito conscientes disso. Porque senão a gente fica frustrado. Paulo poderia questionar a Deus e dizer assim: olha só, Deus, olha só, Jesus, quando tu me chamou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando eu fui chamado, eu tinha uma carreira para poder prosseguir. Eu seria bem sucedido financeiramente. Eu tô passando fome. Eu tô passando sede. Eu tô passando frio. Eu tô passando nudez. E aí, Senhor, como é que vai ser? Tu não vai fazer nada? Tu vai me deixar nesse aperto? É assim que o Senhor trata quem o Senhor chama? Paulo poderia ter tido esses conflitos. Mas ele entendia que o chamado que Deus o deu implicaria em sofrimento. Você entende isso? Ah, pastor, eu não estou pronto para isso. Se Deus chamar, se Deus nos chama, Ele vai nos dar força. Ele vai nos dar graça. Certo? Agora, cerca de 32 anos depois, então ele foi chamado mais ou menos em 35, agora está no ano 67, tá? Entende-se isso porque Paulo morreu ainda dentro da gestão do imperador Nero, e Nero foi imperador de 54 a 68, então Paulo não viveu mais do que 68 depois de Cristo. Então, ele mais ou menos com 32 anos depois, Paulo, né, ele serviu ao Senhor mais ou menos 32 anos, tá bom? Ele permanece firme na fé e na missão apostólica. Paulo jamais pôs o seu interesse em negócios dessa vida. O nosso foco não pode ser os negócios dessa vida, seja o cristão que for. Se o cristão focar nos negócios dessa vida, ele perde a visão da eternidade. Ele vive o aqui e o agora, o aqui e o agora, o aqui e o agora. Então ele nunca vai ter firmeza. Então ele precisa viver à luz da eternidade. Tem pessoas que mesmo sendo um cristão, ele vai conseguir, ele vai poder, por causa do chamado que Deus deu, ele vai poder desempenhar e se aplicar mais também as coisas dessa terra, tá? Dessa vida. Por quê? Porque tem a ver com o trabalho. Às vezes o chamado dessa pessoa, guarde isso aqui, você que está dando aula, os jovens estão aí vendo qual a profissão que eles vão exercer. Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo bem clássico. Um médico. O médico, ele não vai ser um pastor, ele vai ser médico. E uma vez que ele é médico, Deus vai usar ele para salvar vidas. Então, por ser médico e ele está atuando numa profissão onde ele é remunerado, e dependendo do estudo que ele tem, da especialização que ele tem, ele pode ter um bom salário, sim. Não estou dizendo que ele não vai ter um bom salário, mas é porque a área que Deus o chamou é essa. Mas imagine a área que Deus chama uma pessoa para poder fazer missão. Às vezes está enviando essa pessoa lá para a África, ou para o interior do Brasil, aonde as pessoas têm muito poucos recursos. Como é que essa pessoa vai ter uma boa remuneração? Não tem como. Então depende muito do chamado. Aí talvez você diga assim: pastor, mas isso é injusto. Aquele que está fazendo uma obra para Deus ali, servindo ao Senhor, aceitou Jesus, é um médico, fez medicina. Tô falando do cristão, tá? Fez medicina. Por que vai mandar lá pro interior do Brasil, pro sertão, ou pra África, ou para um país mais pobre? Porque tem que ter alguém para fazer. Nem todo mundo, vamos falar da área de construção, nem todo mundo vai ser engenheiro, não. Precisa de servente, de pedreiro.
vai ter gente que vai ser servente. É o que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer, o que ele vai fazer. Tá entendendo? Tem gente que vai ser só um pedreiro, porque precisa dessas pessoas. Isso não quer dizer que o engenheiro é melhor do que um pedreiro, é melhor do que um servente. Ele estudou, se preparou, mas é porque são áreas específicas que alguém tem que preencher para que o trabalho seja realizado. Nem todo mundo vai vir para o YouTube para poder gravar aula de escola bíblica dominical. Tem homens aí com grande sabedoria, mas ele não se sente chamado para essa área, para vir para esse local dar uma aula. Ele se sente bem dando uma aula em sala de aula, mas aqui ele não vai conseguir, porque ele não se sente chamado para esse local também. Tem pessoas que vão dar aula aqui, vão dar aula na sala de aula, vão dar aula numa faculdade, sem nenhum problema. Então cada um permaneça naquilo que foi chamado. Não que Paulo não fosse conhecedor, preste atenção, ó. Não que Paulo não fosse conhecedor da realidade de seu tempo. O cristão não pode ser alheio aos acontecimentos. Ele não pode ser um tatu. Pode usar esse termo mesmo, um tatu. Tá debaixo da terra, não sabe nada. Não, cristão não é tatu. Cristão tem que estar aí apercebido aos acontecimentos, às notícias. Não tô falando para você se alimentar desses jornais sensacionalistas. Programas jornalísticos aí de determinadas emissoras sensacionalistas, que quando você começa a assistir, você começa a passar mal. Se Deus não tiver misericórdia, tá passando mal. Ou então você tá com vontade de fazer maldade contra alguém por causa do tipo de fala, como eles vão falando, você começa a te subir um negócio. Essas coisas eu não aconselho você assistir, claro. Mas está aí, sabendo dos acontecimentos, claro, das informações do dia a dia, sim. Paulo não estava alheio a isso. Aliás, estava preso por ordem de Nero, que governou Roma de 54 a 68. A cidade havia sido incendiada, eu coloquei inclusive aí uma foto, só para dar uma ideia de uma cidade incendiada. É claro que não é a cidade de Roma, tá? Talvez pelo próprio imperador sanguinário, acredita-se que foi Nero que colocou fogo na cidade. Ele tinha problemas seríssimos emocionais, que contudo pôs a culpa nos cristãos. Problema na psique. Era um homem tremendamente mau. O mundo estava em grande agitação. Paulo passa totalmente a largo de tudo isso. Por quê? Você vai entender. Seu texto não faz uma referência sequer a esses fatos. Paulo não fala que Roma tinha sido queimada, que havia sido colocado fogo em Roma. Nada disso Paulo fala. Nada disso. Nem mesmo indiretamente ele fala. Envolver-se com os temas do mundo somente prejudicaria o exercício do seu ministério. O que hoje nós podemos fazer nas pregações? O que está sendo feito nas escolas bíblicas dominicais, nas revistas? Usa-se os acontecimentos de hoje e pega-se na palavra de Deus o que a Bíblia diz e faz um contraste e mostra, ó, isso não pode. O cristão não pode viver desse jeito, da atualidade. Por quê? Porque a palavra ensina dessa forma. Então, Paulo, ele não trata dos acontecimentos daqueles dias a nível do incêndio de Roma, porque isso não teria nada a ver, nenhuma relação com o que ele estava querendo falar para Timóteo. Mas veja que nós pegamos temas da atualidade e nós mostramos, biblicamente falando, que aquilo não pode ser feito. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina diferente. Certo? Ele entendeu até o fim que era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi Paulo que se chamou, não foi Paulo que se escolheu, não foi Paulo que um belo dia disse assim, eu vou ser apóstolo. Como tem pessoas que pensam, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero ser missionário. Você quer? Mas você já perguntou ao Senhor se ele quer? Pastor, mas só de eu querer já não é uma boa coisa? Mas precisa do chamado de Deus. Porque se você se chamar, sabe o que acontece? Você não vai receber a capacitação para realizar o trabalho, porque Deus não vai capacitar uma pessoa que não foi chamada por ele. Pastor, mas se a minha vontade, eu tiver uma vontade assim profunda, Deus não pode fazer aquilo que eu tô querendo? Não, porque não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Tudo que vai acontecer, Deus já sabe, ele é presciente, ele conhece o futuro. Então ninguém tem como, pastor, mas e se eu tiver assim, eu fizer uma coisa assim para impressionar Deus? Quem vai impressionar Deus? Sabe, às vezes a gente ouve umas coisas durante pregações, ensinos,
E nós ficamos assim alarmados. Eu fico pensando assim, meu Deus, ele não estudou nada sobre a pessoa de Deus. Não tem como surpreender a Deus. É impossível. Deus conhece o futuro. Deus sabe como tudo vai terminar. Ele já sabe do início ao fim da história. Então, quando alguém disser assim, irmão, faça alguma coisa para surpreender a Deus, entra nesse ouvido, sai nesse, esquece, tá? Entra nesse aqui, sai nesse, esquece. Não tem como surpreender a Deus. Qualquer atitude humana, Deus já sabe. Deus já sabe que aquilo vai acontecer. Então não tem como surpreender a Deus. Tem como você se lançar, como você orar, como você suplicar, como você pedir, mas você não tem como mudar a vontade de Deus. Não se muda a vontade de Deus. Lição principal. Na segunda carta de Timóteo, Paulo, enfrentando dificuldades e prisão, mantém sua fé firme como apóstolo de Cristo. Seu vínculo íntimo com Deus sustenta sua perseverança. Devido ao seu relacionamento, ele continua firme. Após décadas de sofrimento, focado no ministério, evitando se envolver nos tumultos desse mundo. Então Paulo estava ali apenas para servir ao Senhor, ter uma vida com Deus e prestar serviço no reino. 2. A promessa da vida. A firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao exercício do seu ministério estava na compreensão do propósito escatológico. Últimas coisas. Então Paulo, tudo que ele ia fazendo, ele tinha olho no fim, tá? Então ele estava na compreensão do propósito escatológico. Últimas coisas de sua conversão e chamado. Então Paulo sabia que tudo que estava fazendo teria um propósito, um porquê. O que nutria o apóstolo e o fazia permanecer firme em sua carreira era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo sabia que receberia a vida eterna. Mas ele não fazia para receber. Porque a conquista da vida eterna, quem conquistou foi Cristo. Quem conquistou o direito de termos vida eterna foi Cristo. O que Paulo fazia era a parte dele no sentido de conservar esse direito que foi adquirido por Jesus. Esta vida em Cristo tem o caráter presente, mas tem acima de tudo o caráter futuro da eternidade. Paulo sabia disso. Então você vive agora à luz daquilo que Deus tem para nós no futuro, e nós não podemos abrir mão disso. Ah, não, eu vou ser mais crente no final da minha vida. Não é assim que funciona. Você tem que ser cristão o tempo inteiro. A sua fé precisa estar aí, você firme o tempo todo. Não é só, quando eu tiver mais idade que eu vou ter uma vida com Deus. Não existe isso, não. Como Paulo já havia dito aos Coríntios, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Podemos esperar Jesus só nessa vida. Nós temos uma vida a nível de saber que um dia estaremos eternamente com o Senhor. A grande tônica dessa segunda carta é a esperança final do apóstolo. Então, essa parte mais forte, em relação a ele mesmo e a todos os que amarem a vinda de Jesus. Então, Paulo dá ênfase a isso. A ênfase é esperança, que é uma convicção presente de uma expectativa futura. Vai acontecer. Se não fosse assim, as circunstâncias vividas por Paulo seriam absolutamente desanimadoras. Como é que uma pessoa vai se aceitar viver de acordo com a vida que Paulo viveu se não tivesse a esperança de vida eterna? Pra quê? A pessoa diria, eu vou abrir mão disso tudo, eu vou me regalar, eu vou desfrutar de tudo que eu posso, mas cedo ou mais tarde, uma hora eu vou morrer. Mas quem pensa no que Deus, através de Cristo, preparou para nós, sabe que tem vida eterna. E nós não podemos viver para nos satisfazer. Porque quando eu vivo para me satisfazer, eu estou provando para mim mesmo que eu não aceitei Jesus de verdade. Ou que um dia eu aceitei, mas eu abri mão da minha fé. Porque o que Deus espera de um salvo é viver à luz da sua palavra, é viver em obediência àquilo que ele determinou. Como um jovem judeu devoto e culto, Paulo deixou uma carreira pessoal altamente promissora e abraçou um ministério que lhe trouxe intenso sofrimento
e agora o fazia viver desamparado em uma terrível cadeia romana. Se não fosse a esperança celestial, teria valido a pena? É uma pergunta. Eles chamam de prisão marmetina. Eu já até coloquei a figura. Nós tivemos um trimestre inteiro falando do apóstolo Paulo para os adultos, em trimestres passados, né, anos passados, e eu até coloquei, né, uma foto, né, dessa prisão. Deixa eu até ver aqui, eu não preparei. É o bom de poder pausar a aula. Tem gente até que pensa que eu não bebo água. Eu bebo, eu dou pausas, eu consigo, mas e dou prosseguimento como se estivesse normalmente correndo, tá? Eu achei aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vim aqui no Google e eu pesquisei aqui. Você pode ver que eu coloquei aqui, ó, prisão de Paulo, cadeia marmetina. E aí vem algumas imagens aqui, você tem aí mais ou menos uma compreensão como era essa prisão. E eu tenho aqui uma imagem aqui que é inclusive essa aqui, ó. Você tá vendo, ó? Isso aqui é a parte onde a luz entrava. Então era um lugar terrível. Ah, e aqui tem, ó. Era mais ou menos assim, ó. A luz entrava. Então essa imagem aqui, ela está em consonância com essa aqui. Tá vendo? Esse círculo é justamente isso aqui. Então Paulo ficou aqui, na parte de baixo, tá? Estava ali, acorrentado. Né? Na primeira prisão, ele estava em prisão domiciliar. Mas agora não. Agora Paulo está preso numa prisão realmente aonde ele tem... Tanto é que você vai ver, nós não vamos tratar disso nessa aula de hoje. Nós não vamos tratar disso nessa aula de hoje. Mas você vai ver que quando ele faz o pedido para Timóteo ter com ele, levando os livros e os pergaminhos, ele pede para levar a capa. Por quê? A capa, né? A capa mesmo, que era a túnica, para ele poder se aquecer, porque o inverno era rigoroso e aquele lugar era frio. Um homem que se dedicou inteiramente, depois da sua conversão, à causa do evangelho, ele termina abandonado pelos homens. Quase ninguém ficou com ele. Nós vamos falar disso ainda. Não hoje, mas nós vamos falar. Quase ninguém ficou com Paulo. Mas ele não desiste. Porque ele tinha o seu coração, a sua mente, o seu entendimento muito focado no que estava preparado para ele. Então, se não fosse a esperança celestial, teria valido a pena? Diante da concepção do evangelho que muitos cristãos têm hoje, olha aí, ó. O que se entende de evangelho hoje, e é por isso que você que é professor, que está dando aula para os jovens, precisa ensinar isso bem, porque eles são a futura geração de amanhã. Paulo poderia ser rotulado como um fracassado. E é verdade. Numa situação onde hoje se fala, começa a se dizer que cristão que vive doente, tem doença, é pecado. Cristão que está com problema financeiro é pecado. Tem lugares que ensinam esse tipo de coisa. Isso é antibíblico. Isso é uma heresia. Então Paulo estava em pecado, Pedro estava em pecado, Tiago estava em pecado, Mateus estava em pecado. Todos eles estavam em pecado porque nenhum deles foram favorecidos materialmente. Como assim? Certo? Então Paulo poderia ser rotulado como um fracasso, já que ele não relata nenhuma conquista material. Muito pelo contrário, vir servir a Jesus fez ele perder tudo. Porque ele abriu mão do projeto pessoal da vida dele para viver o projeto de Cristo. É isso que eu e você precisamos entender. Existem casos que Deus nos faz abrir mão do projeto pessoal para viver o projeto de Cristo. No projeto pessoal, um bom salário, uma boa remuneração, uma vida desfrutando de muitas coisas. Mas Deus tem um chamado. E aí, você vai abrir mão do chamado? Se você e eu abrirmos mão do chamado, sabe o que acontece? Nós vivemos uma vida frustrada, porque nós não nos encontramos. Porque para aquilo que fomos criados, não estamos fazendo nada sobre aquilo. Então você vai viver sempre com um vazio dentro de você. Porque você não está fazendo aquilo que Deus de fato chamou. Agora também tem que ter cuidado para não querer fazer aquilo que Deus não chamou. Porque aí Deus não vai te garantir. Deus garantiu Paulo porque foi Deus quem chamou. Ah, passou por sofrimento? Passou, mas Deus passou com ele no sofrimento.
Agora, quem se chama, quando vier os problemas, muitas vezes desiste. É por isso que você vê pessoas se levantando, passa um tempo, daqui a pouco desistem, somem do cenário. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Pode ser, não estou julgando, que ele se chamou. Não foi o Senhor que chamou ele para aquela obra específica. Então, cuidado. Cuidado para você não negar o chamado, mas cuidado também para que você não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Cuidado. Não vem com essa história, não. Ah, mas é para a obra de Deus, deve ser tudo agradável. Não é assim, não. O dono da obra sabe quem é quem e quem ele vai colocar para determinada coisa. Não é, o reino de Deus não é uma bagunça. Tem líder. Tem a liderança do próprio Deus. Então não é bagunça. Nós não podemos fazer o que a gente quer. Pelo contrário, devido à sua devoção a Cristo, ele abriu mão de tudo. No entanto, ele compreendia o destino que Deus reservou para os redimidos e perseverou até o fim. Vida eterna. Lição principal, Paulo tinha uma fé forte, porque entendia o grande propósito de sua fé. Ele acreditava na promessa de vida incrível com Jesus. É verdade, que é uma vida incrível. Tanto agora como no futuro. Usou-se aqui uma linguagem jovem, né? Jovial. Essa esperança o ajudou a enfrentar dificuldades e sacrifícios em seu chamado. Conservando a esperança. Paulo nos deixa um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. Como? Uma vida além dessa passageira realidade terrena. Se você focar no aqui e no agora, você não tem esperança. O que você espera diante do cenário atual que nós estamos vendo? Situações que estão acontecendo que nunca aconteceram no nosso país, pelo menos na nossa geração. O que você espera? Qual é a sua expectativa, humanamente falando? Mas, olhando para o que a palavra de Deus ensina e o que nos espera, aí nós temos força para ir em frente. Não podemos deixar que essa esperança que aponta para a cidade que está nos céus seja sufocada por nada. Pelos problemas, pelas dificuldades, por nada. Nos últimos tempos, teologias importadas pela igreja evangélica, ou seja, coisas que a igreja está trazendo para dentro dela, brasileira, tem difundido uma visão de mundo muito voltada para o presente século. Basta você ver as mensagens, as pregações. As pregações só falam de vitória. Muitas delas de bênção, de conquista, que você vai ter, que você vai conquistar, que você vai conseguir. Poucas mensagens falam de se arrependa, Jesus vai voltar, uma vida de santificação. Poucas mensagens falam disso. A maior parte das mensagens, se você pegar 10 mensagens, 8 mensagens praticamente vão falar só de conquista, de vitória, que você vai ter, que você vai conquistar, que você tem direito, que você é filho de Deus, que você... Enfim, um monte de coisa. Mas não se fala de se preparar, de viver uma vida separada do mundo, de viver uma vida não se conformando com o mundo, de estar vigilante, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, ou nós podemos partir. Cuidado. Isso não é brincadeira. Isso são as teologias importadas para a igreja brasileira. A pregação escatológica do Jesus que em breve voltará tem sido substituída em grande parte por discursos sobre temas seculares, com ênfase no aqui e no agora. É isso aí, tá? A crença em uma redenção da cultura. Pensa-se muito em mudar o comportamento humano através de atitudes humanas. Isso não existe. O pecado faz com que o ser humano viva desse jeito. E a única solução para o pecado é Cristo. Então a crença em uma redenção da cultura tem ganhado muito espaço. E sua verbalização, né, fala, vem expondo o enfraquecimento da esperança no reino celestial. Então as pessoas param de pensar na vida eterna para pensar no aqui e no agora e querer resolver os problemas através de projetos sociais apenas. Isso não vai resolver o problema do pecado. Não resolve. E aí o termo é vigiemos. Lição principal, Paulo nos inspira a ter esperança em Cristo para a vida eterna, além desta realidade terrena. Não deixemos essa esperança ser sufocada por visões mundanas. Teologias modernas focam no presente, enfraquecendo a esperança na volta de Jesus. Vigiemos.
Quando você vai estudar a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, depois que você passa pelos evangelhos, vendo os feitos de Jesus, aí você passa por Atos dos Apóstolos, vendo os feitos do Espírito Santo na igreja, e você entra nas cartas, você vai ver que em todo momento está sendo aconselhado: vigiem, deixe isso, deixe aquilo, abandone isso, viva uma vida de intimidade com Deus. Você agora é um cristão, não compete mais a você viver como você vivia antigamente. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, fez isso por você, para que você possa viver assim, 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 assim. É isso que os textos tratam, é isso que as cartas tratam. E aí eu pergunto a você, o próprio Jesus deixou ensinamento como deve se comportar aqueles que pertencem ao reino de Deus. E aí? Como é que nós vamos viver de qualquer maneira? Aí esquece-se disso tudo, vamos para o Antigo Testamento, vemos as histórias de homens e mulheres que tiveram êxito, conquistaram, verdade, mas dependeram do quê? Do poder de Deus. É uma tristeza ver de pessoas pregando sobre Josué, sobre José, sobre Moisés, sobre Davi, sobre Esté, sobre Ruth, sobre qualquer outro personagem do Antigo Testamento, sem falar que o que eles fizeram foi no poder, através do poder de Deus. Então precisa de relacionamento. Sem relacionamento eles não fariam nada. E como não se fala desse relacionamento durante a mensagem, sabe o que acontece? As pessoas saem de lá pensando que vão poder, na força do seu braço, com a sua força só, somente ele ou ela conseguir fazer alguma coisa, e não consegue. E aí se frustra. E aí começa a usar de meios que a palavra de Deus não dá margem para conquistar algumas coisas, porque começa a ver que não consegue. E por que não consegue? Porque não foi ensinado a cultivar relacionamento com Deus. Então lembre-se de uma coisa: pode pregar no Antigo Testamento sem nenhum problema, mas que essa mensagem sempre aponte para Jesus, mostrando: é em Cristo que eu tenho força para vencer, é em Cristo que eu tenho força para suportar, é em Cristo que eu tenho força para superar, é em Cristo que eu tenho força para avançar, é em Cristo que eu tenho força para ir até o fim. Aí sim, aí as pessoas vão aprender o caminho correto. Porque se falar só dos feitos dos personagens, sem se falar de como conseguimos esses feitos e é através de Jesus, nós não vamos conseguir. Então precisamos de uma busca. Precisamos buscar para a nossa vida espiritual, focar mais na vida espiritual. Antigamente as pessoas iam para uma consagração buscar ser cheios do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, receber dons espirituais, pedir sabedoria para lidar no seu dia a dia, mansidão, domínio próprio. Hoje as pessoas vão buscar carro, casa, saúde, tá bom, mas a prioridade é a vida espiritual. Quando deixamos de lado a vida espiritual, estamos já fracassando. Pode ter certeza, porque a Bíblia ensina isso. Você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui na aba Comunidade do canal. Você sabia disso? Então preste atenção que eu vou mostrar para você rapidamente aqui como você deve fazer, porque muitas pessoas acabam perguntando: ah, como é que eu faço? Então preste atenção como é que você deve fazer. Bom, para chegar na aba Comunidade do canal, tem um link na descrição aqui desse vídeo, ou de qualquer outro vídeo. O link está na descrição do vídeo. Tem gente que já sabe ir para a aba Comunidade sem precisar ir no link. Mas eu vou mostrar para você aqui o passo a passo como é feito isso. Então o que você vai fazer? Você vai entrar no canal. É claro que aqui está aparecendo uma tela maior porque eu estou no computador. Então você pega qualquer aula. Eu vou pegar aqui a lição de número 10. Vou abrir a lição de número 10 nesse caso. Uma vez que você conseguiu abrir, você vai descer. E aqui você tem a parte aqui, você tá vendo onde eu tô passando com o mouse? Você tem a parte aqui escrito mais. Você vai clicar aqui, você vai descer. Olha que eu sempre digo isso, ó. Deixa eu pausar aqui. Pronto. Eu sempre digo que o link para a aba Comunidade está aqui, ó. Aqui. Aí você vai clicar aqui, ó, nesse link. E você vai ser levado para a aba Comunidade do meu canal. Uma vez que você tá na aba Comunidade do canal, você vai descer, tá bom? Para poder procurar o conteúdo que você quer. Digamos que eu vou procurar aqui
o conteúdo aí, tá? Da lição de número 9, tá? Uma lição um pouco mais antiga, nesse caso. Então eu vou descendo, porque tem muita publicação, então você tem que ir descendo, não tem jeito. E aí eu vou descendo, tá? Procurando aqui a lição de número 9, nesse caso. E aí eu cheguei aqui na lição de número 9. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui eu tenho aqui, ó, o infográfico também. Se eu clicar aqui em ler mais, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o link. Você vai clicar, ao clicar vai ser baixado diretamente para o seu celular ou para o seu computador o infográfico. Agora, já o conteúdo, o slide ou o comentário, você vai ter que clicar aqui e aí você é levado para o meu site. Uma vez que o meu site abriu, você vai ter que descer a página. Vai descendo a página. Tem várias coisas aí que você pode querer adquirir, né? Algum curso e tudo. Aí na parte de baixo eu sempre falo aqui, ó. Tá aqui, ó. Arquivos em PDF para download da lição. Se você, ó, comentário da lição em PDF e slide em PDF da lição. É só você clicar ou aqui, né? O comentário, ou aqui para baixar o slide. É muito simples, né? Não tem como errar. Porém, você pode dizer assim, pastor, mas e se eu quiser baixar tudo num único lugar? Voltamos novamente para o meu canal aqui, tá? Abrimos o vídeo novamente e aí você vai descendo aqui e aí chega aqui, ó, tem um Seja Membro, ó, tá aqui, ó. Seja membro do canal. Se você clicar aqui, você vai poder baixar tudo num único lugar. Qual é a diferença, pastor Mário Luna, de baixar gratuitamente e ser membro do canal? É que no Seja Membro você vai ter tudo num único lugar. E não sendo membro, você vai baixar gratuitamente, mas vídeo a vídeo você vai ter que fazer todo esse procedimento que eu acabei de mostrar. Então basta você clicar aqui nesse link, vai abrir essa página, você vai descer ela e você vai escolher o plano que melhor lhe agradar. E aí você tem aí 4 opções de plano. Você tem o plano mensal, tá aqui o valor, o plano trimestral, tá aqui o valor, o plano semestral, tá aqui o valor, na data que eu tô gravando, é claro, e aqui o plano anual. Você vê que tem aí quase R$60 de economia. Caso você queira, é só clicar aqui em assinar. Uma vez que você clica em assinar, você vai ser levado para a página e lá você vai fazer a compra. E a partir de aí, desse momento, você vai estar ali numa plataforma onde você vai ter tudo num único lugar. Então não tem mais como errar. Eu ensinei aqui como baixar o material, como baixar o infográfico, ou como ser membro. Tudo de uma única vez. Então, irmãos, em nome de Jesus, mais fácil do que isso, não tem como. Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos dar prosseguimento aqui? Tópico de número 2. Um tom mais pessoal. Na primeira carta, Paulo dirige-se a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho na fé. Agora há uma expressão ainda mais afetuosa. O tratamento de amado filho revela o profundo sentimento de Paulo por seu principal cooperador. Então Paulo agora, ele não fala mais só meu verdadeiro filho na fé, ele fala meu amado filho. O difícil momento que o apóstolo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte produziram em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel cooperador. Porque Paulo, quando ele está ali naquele momento, ele começa a lembrar ainda mais de tudo aquilo que ele viveu, tendo Timóteo, treinando Timóteo, né? Paulo agora está preso. Tá numa prisão, tá isolado. Qual é a lição principal? Na primeira carta, verdadeiro filho na fé, agora amado filho, mostra um afeto mais profundo de Paulo por Timóteo. Essa afeição cresceu devido ao difícil momento e distância entre eles, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Fortifica-te na graça. Outra característica específica dessa segunda carta é a emissão de claros sinais de que Paulo está passando a tocha ministerial para Timóteo. Olha o que ele diz. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O que Paulo está falando aqui? O ensinamento que Paulo transmitiu a Timóteo tinha o propósito de capacitá-lo a treinar outros obreiros, garantindo assim a continuação da obra de Deus. O líder, ele não pode ter medo de treinar pessoas com medo de tomar o seu lugar. Você, o líder, é o líder. Se você é um pastor que está me assistindo, você é o pastor. E acabou.
O pastor ele tem que estar bem consciente disso. Ele não pode viver com medo de perder o lugar. Eu mostro isso aqui sempre. Aí você fala assim, mostra aqui sempre do que o senhor está falando. Vou abrir aqui para você e vou mostrar uma coisa aqui bem interessante. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Eu sempre falo, ó, canais que dão aula de escola dominical aqui no YouTube. Rede Brasil de Pernambuco, Pastor Ailton Alves, canal EBD, Agnaldo Bet, Ciro Zibord ou Ciro Sanches, ele é aqui do Rio de Janeiro, Pastor Rodrigo Gomes, Academia de Pregadores, vou dar 15 canais, Professora Manuela, TV CPAD, Jaderson Nascimento, Pastor Ziel Gomes, Meja TV, vamos lá, Jane Martins de Souza, Texto Áureo, Fábio Segantin, Portal EBD e Descomplicando a Teologia. Que isso, pastor Mário Luna? O senhor não tem receio? Não. Por quê? Porque eu não sou dono de vocês. Assim é o pastor da igreja. Ele não pode ter receio que alguém, porque vai ser treinado, porque vai ter mais conhecimento, porque pode, não tem nenhum problema. Alguém pode se dedicar muito mais a determinada área, determinada disciplina na teologia do que o pastor e conhecer muito mais do que ele, mas o pastor é ele. Então, Paulo não tinha esse problema. Paulo treinava Timóteo e diz para Timóteo, treina homens idôneos. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, treine pessoas sérias. Pessoas que não sejam hipócritas. Pessoas que não sejam falsas. Pessoas que não sejam mentirosas. O pastor, ele precisa conhecer com quem está lidando. Mas ele não pode ficar com aquela superstição. Socorro, alguém vai querer meu lugar. Irmão, se o Senhor te levantou, acabou. Eu acabei de mostrar aqui. Você acha que se eu tivesse receio, eu mostraria esses canais? Ah, pastor, mas eles estão aí, mas eu não mostraria. Por quê? Porque eu teria receio. Aqui na aula de jovens eu acho que eu nunca fiz isso, mas nas aulas dos adultos eu faço isso direto. Já fiz pelo menos umas 3 vezes. Hoje eu mostrei aqui. 15 canais. Pastor, mas e se abandonarem aqui para ir assistir um canal desse que tem aula de jovens também? Eu vou sentir que eu perdi, mas eu não sou dono. Eu não sou dono. Se lá você vai compreender melhor, se vai ser melhor para você, a única coisa que para mim vai ser uma tristeza enorme é alguém dizer, não, eu fui para lá porque a aula lá tem um conteúdo menor e mais rápido. Se você não pode tirar das suas 168 horas semanais, que se você multiplicar 24 por 7, dá 168 horas semanais. Se você não pode tirar 2 horas e ficar com 166 para estudar, e aqui não dá nem 2 horas, mas digamos que desse, que as aulas de adultos às vezes tá dando até 2 horas. Se você não pode tirar 2 horas para assistir uma aula e ficar com 166 horas, então realmente que evangelho que a gente está servindo? Que Jesus que eu tô servindo? Se eu não tenho 2 horas para aprender na semana a palavra de Deus. Então a Bíblia não é prioridade na minha vida, Jesus não é prioridade na minha vida. As outras coisas são prioridade, porque é por meio da palavra que eu aprendo a vontade de Deus. Então, se alguém vai para um outro canal porque tem um tempo menor, tudo bem. Mas para mim é uma grande tristeza saber que a pessoa não tem como tirar 1h30, 1h40, 2 horas se for o caso, para poder aprender a palavra de Deus. É uma tristeza. E o pior de tudo é quando é pastores que falam isso e falam isso até para os membros. Assiste aquele canal que tem menos tempo. Primeiro que aqui não é uma pré-aula, aqui é uma aula completa de ponta a ponta. E segundo, aqui além de ser uma aula completa, é um programa. Para atender a esse comissionamento, Timóteo precisaria se fortificar. No grego, fortifica-te é dínamo, em dínamo, tá? E quer dizer crescer em força ou continue a se fortificar. Isso exigiria de Timóteo uma resposta pessoal contínua. Crescer com a ajuda de Deus sempre. Quer dizer, ele não tinha como crescer sozinho, tá? Ele não tinha como produzir nada sozinho. Fortalecido pela graça divina, do grego charis. Graça é favor imerecido. Por meio dela, Cristo opera em nós no aspecto salvífico e no aspecto capacitador, nos habilitando a viver a vida cristã e a servi-lo. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Ou seja, a graça de Deus não serve apenas para a questão de nos oferecer a salvação e nós dizermos sim ao convite, mas a graça também nos capacita a continuar, ir em frente.
Porque o simples fato do Espírito Santo morar dentro de mim já é um ato da graça de Deus. E se eu não tivesse o Espírito Santo morando dentro de mim, não estou falando de batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder para realizar o serviço. Eu estou falando do Espírito Santo morando dentro de mim. Eu não teria força para prosseguir na caminhada cristã. E nem para enfrentar os desafios do dia a dia. Paulo tinha plena consciência do quanto a graça de Deus era imprescindível para uma vida cristã vitoriosa e o exercício de um ministério eficaz. Então ele dependia da graça tanto para se permanecer em Cristo, como para realizar a obra do Senhor. E a pergunta é: como é que eu vou estar firme se eu não quero estudar? Se eu não quero tirar tempo para estudar a palavra de Deus? Ah, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo para Deus, irmão, eu vou ter tempo para quem? Se a minha vida deve estar a serviço de Deus, eu vou ter tempo para quem? Temos que entender o que é evangelho. Ou eu entendo o que é o evangelho, ou eu vou viver aí em altos e baixos. Uma de suas mais profundas experiências com o poder da graça foi quando recebeu o espinho na carne. Por quê? Porque Paulo ora 3 vezes, nós não sabemos que espinho era esse. Agora sabemos o motivo, para ele não se engrandecer com as revelações. Afinal, Paulo tinha escrito 13 cartas, Paulo tinha ido até o 3º céu, então ele não diz que é ele, mas tudo entende-se que é ele, é claro, né? E aí, para não se engrandecer, Deus colocou um espinho. Que espinho é esse? Não sei, não sabemos. Existem muitas especulações, mas nós não temos como definir uma definição certa, dizendo era isso, não temos como. A resposta de Deus para Paulo, que orou 3 vezes, foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, por causa do espinho, Paulo se sentia ainda mais dependente de Deus. Então Paulo teve que conviver com aquilo. Lição principal: a segunda carta de Paulo transmite a tocha ministerial a Timóteo. Timóteo precisa fortalecer-se constantemente, crescendo na graça. A graça divina, favor imerecido, capacita-nos a viver a vida cristã e a servi-lo. 3. Sofre, pois, comigo. A vida cristã é dinâmica e cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. O que isso quer dizer? Na vida cristã nós vamos obter vitórias, mas na vida cristã nós vamos também passar por sofrimentos. Não tem como arrancar os sofrimentos da vida cristã. Não existe uma vida sem sofrimento no evangelho. Não existe. Se alguém prega isso, está pregando contra a Bíblia, contra a palavra. Tem vários textos no Novo Testamento falando sobre sofrimento por causa de Cristo. Vários, tá? Tem aí, ó, Lucas 9, 23, 1 Pedro 4, 12 a 16. Paulo disse a Timóteo: todos os que piamente, ou seja, piedosamente, querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Acabou. Seja de um jeito, seja de outro, vai padecer perseguição. 2 Timóteo 3,12. O simples fato, às vezes, de você ser cristão em alguns lugares já aborrece pessoas. Pessoas já olham você de cara fechada porque você é cristão. É verdade que algumas pessoas até agem assim porque já tiveram uma experiência ruim com algum cristão que não vigiou e que tratou ela mal ou desprezou ela. Aí ela acha que todos os cristãos são assim. E aí você tem que fazer todo um trabalho no sentido de ter um bom comportamento adequado à palavra de Deus, a ser uma pessoa sociável, para que aquela má imagem que foi formada na cabeça dele ou dela seja desfeita. Porque tem gente que às vezes não dá um bom testemunho. E aí aquela pessoa cria uma imagem que todo cristão é daquele jeito. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Abraçar o evangelho de Cristo e vivê-lo em sua inteireza nos impõe uma luta constante contra a nossa própria natureza. Porque o nosso desejo é fazer tudo contrário à vontade de Deus. O pecado que está na nossa natureza faz isso. E aqueles que são ainda escravos do pecado vivem para isso. E o mundo hostil que está sob o poder do maligno. Então por isso Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que o seu entendimento vai ser transformado, renovado, se você não estudar a palavra de Deus? Como? Impossível. Então, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem ter um entendimento renovado? Como é que você vai ter um entendimento renovado se você não tira tempo para estudar a palavra de Deus?
Confrontar o sistema mundano com atitude individual de amor. Aí, tá vendo? Pureza, justiça e honestidade é um desafio diário para todo cristão. Todo dia. Depois, quando você tiver um tempinho, leia Mateus. Aliás, eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu colocar na tela esse texto. Tá? Eu não coloquei nenhum texto hoje na tela. Eu vou colocar esse texto na tela. Vamos lá. Mateus, capítulo... Eu gosto muito desse texto, porque ele desfaz, inclusive, de algumas crendices que nós temos, porque não lemos a palavra e aí seguimos o que ouvimos. Ouviste o que foi dito? Mateus 5, 38 a 48. Guarde esse texto, sublinhe ele na sua Bíblia, marque ele, porque isso aqui é um texto muito sério. Quem está falando isso não é qualquer um, não. É Jesus. Ouviste... Não que os outros sejam qualquer um, mas eu estou mostrando que é o próprio Filho de Deus. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. O que isso quer dizer? Esteja pronto a sofrer, a padecer afronta. Passou por uma, vai ter que estar pronto para passar por outra. Ah, não, vou desistir, eu vou negar, eu vou sair, eu vou abandonar. Não, 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 não. Se você fizer isso, você não está apto ao reino de Deus. 40. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-te também a capa. Vamos lá. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Jesus está usando aqui algumas falas da sua época para mostrar que o cristão não vive de revanche, de revanchismo, de dar o troco. Não, 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 não. O cristão não pode viver dando troco a ninguém. Até porque ele não está vivendo pela sua causa, ele tem que viver pela causa de Cristo. E Cristo não deu troco para ninguém. 42. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ele continua. Quer dizer, fazer o bem aqui, se você pode, no sentido até de ajudar. Ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Isso aqui era uma distorção do ensinamento lá do Antigo Testamento, mas aí eles passaram a dizer assim, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Olha o que Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. E aí você vai ouvir gente contando testemunho. Você vai cansar de ouvir gente contando testemunho. Lá perto de casa, tinha uma pessoa que não gostava de mim, no meu trabalho, tinha alguém que não gostava de mim, lá onde eu morava, onde eu moro, tinha alguém que não gostava de mim, não servia a Deus, e agora ele foi humilhado, ele teve que fazer isso pra mim, ele teve que fazer aquilo pra mim, porque Deus me honrou. Isso não bate com o que a Bíblia diz aqui. Esse é um ensinamento errado que essa pessoa tem na cabeça dela. Porque a Bíblia diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Bem dizer, abençoe. Opa, deixa eu colocar aqui. Abençoe quem te maldiz. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é ser cristão. É difícil? É, mas é o que Jesus diz. É o que Jesus ensinou e é o que Jesus viveu. Por quê? Para que sejais filhos do Pai que está no céu. Isso não quer dizer que essas obras te transformem em filho de Deus, mas mostra que de fato você é filho. Você não se torna filho pelo que faz, você se torna filho pelo que Jesus fez. Mas a prova que você é filho é obedecer o que a palavra de Deus ensina. Para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os pecadores, os não cristãos, também o mesmo? E se saudarem unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos, ou seja, os que não servem a Deus o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa perfeição aqui é perfeição em amor. Sejam perfeitos. Tenham um outro testemunho, um outro comportamento. Então, a Bíblia manda você amar. A Bíblia manda você abençoar. A Bíblia não manda você maldizer, você desejar que Deus cobre, que Deus traga espada, ou você se vangloriar porque aconteceu alguma coisa na vida da pessoa e você começa a rir. Ah, tá vendo? Deus é comigo. Eu falei que Deus ia cobrar. E quando você faz alguma coisa errada? Aí você não fala que Deus tá te cobrando, né? Quando alguma coisa errada acontece com você, você não fala que Deus tá te cobrando. Irmãos, esse pensamento não é o da Bíblia. É difícil falar isso aqui que eu tô falando? É, mas eu tô amparado pela Bíblia. Essas falas que são faladas aí muitas vezes em mensagem, isso não tá na Bíblia não.
Isso é invenção de quem está pregando. Ele inventou isso, tirou da cabeça. E sabe por que ele faz isso? Porque o povo gosta. Então ele vai fazer o que o povo gosta. Ah, o povo gosta, então é isso que eu vou falar. Ah, o povo gosta, então é isso que eu vou inventar. O povo gosta. E eu não tô falando isso aqui que eu tirei da minha cabeça, não. Eu já ouvi um pastor me contar isso. Que depois de uma mensagem ele perguntou pro pregador: "Da onde você tirou isso? Onde você estudou sobre isso?" "Eu inventei. O povo gosta." Foi isso que ele disse pro pastor. Mais que um mero ativismo religioso, político ou ideológico, nosso grande desafio é cumprir a vontade de Deus em nossa vida como indivíduos. Então, como é que você vai mostrar que o evangelho muda a vida se a sua vida não é mudada? Se a sua vida não está transformada? Os reflexos disso na sociedade são consequências do nosso viver como sal da terra e luz do mundo. Como é que você vai falar para alguém que Jesus transforma, que Jesus muda, se eles sabem que não tem transformação na sua vida? Eu sei que nós, como seres humanos, uma hora ou outra nós vamos errar. Mas ter um comportamento não cristão como cristão o tempo todo, não tem como. A vocação ao serviço cristão nos traz responsabilidades ainda maiores. Presta atenção, ó. A vocação ao serviço cristão nos traz responsabilidades ainda maiores. Por quê? Porque nós estamos prestando serviço no reino. Por isso, Paulo anima Timóteo a compartilhar de suas aflições. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo. O sofrimento de Timóteo, assim como de todos quantos compreendem o que é servir a Cristo e o aceitam como resignação, será recompensado por Jesus em seu reino eterno. Quem aceita trabalhar no reino tem que estar pronto para sofrer. É por isso que eu não quero fazer nada para Jesus. Então você vai viver uma vida de frustração. Se Deus tem um chamado contigo para realizar coisas no reino dele. Especificamente. Lição principal: a vida cristã é dinâmica e cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. Confrontar o sistema mundano com a atitude individual de amor, pureza, justiça e honestidade é um grande desafio para cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Bom, que tal uma arte digital aí para o evento da sua igreja, festividade de jovens, adolescentes, crianças, igreja, não sei. Também, você que é um profissional liberal, que trabalha por sua conta, que você também precisa de uma arte, entre em contato com a Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90, tá? DDD 21 971 76 40 15, que é o WhatsApp dela, DDD 21 971 76 40 15. Bom, tópico 3, tempos trabalhosos. Últimos dias. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, a expressão últimos dias aparece no Novo Testamento como a era cristã na sua totalidade. Em Atos 2,17, Pedro cita últimos dias como a era da igreja, já presente no dia de Pentecoste. Então, nós entendemos que os últimos dias são desde que Jesus morreu, ressuscitou, e daí começa. Só que ele vai se... A questão do pecado vai se intensificando, né? A depravação a cada dia mais. Vai aumentando. Há textos, contudo, que indicam se tratar dos tempos do fim. Os dias que antecedem a volta de Cristo. Quando o quadro moral da humanidade seria ainda mais degradante. É o que eu acabei de falar. Você pode ler aí 2 Pedro 3,3, Judas 17,18, porque Judas só tem um capítulo. Esse agravamento é indicado por Paulo a Timóteo, também pelo uso da expressão de mal a pior, contida em 2 Timóteo 3,13. Os dias de Paulo e Timóteo já eram difíceis, mas os dias ainda mais trabalhosos estão por vir. Essa escalada do mal é crescente, infelizmente, e não será eliminada senão com o retorno triunfal de Cristo para julgar as nações e implantar o seu reino milenial. Aí ele já entrou numa parte escatológica que eu não vou entrar, porque depois da tribulação, quando acabar, Jesus vai se apresentar para salvar Israel e aí ele vai implantar o milênio. É disso que ele está falando. Lição principal: a expressão últimos dias abrange a era cristã e tempos finais antes da volta de Cristo. Em Atos 2,17 é a era da igreja. Outros textos prevêem degradação moral, Judas 17,18. Paulo alerta Timóteo sobre a piora gradual culminando no julgamento de Cristo. Haverá homens. Que homens são esses? Nos últimos dias. A falência do corpo começa com a degeneração das células. Quando alguém está doente, é as células que começam a se degenerar. No sentido assim, com uma doença, né? Falência do corpo. Paulo era bem consciente de que... Ou então envelhecimento também, tá? Paulo era bem consciente de que a origem do problema da humanidade não era estrutural ou coletiva, mas individual. Cada ser humano precisa se consertar com Deus.
Por isso, não nutrir esperança alguma em estruturas humanas, tá? Pessoas estão nutrindo esperanças em governos, eles precisam fazer a parte deles, sim, mas a solução do problema não está em estruturas humanas, e sim em se voltar para Deus e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Os tempos trabalhosos são uma consequência da perversão pessoal. 2 Timóteo 3:2. As características apontadas por Paulo são um nítido retrato do que vivemos em nossos dias. Egoísmo, que são amantes de si mesmo. Materialismo, que é avarentos. Arrogância, que é presunçoso, soberbo. Rebeldia, desobedientes a pai e mães. Não só a pais e mães, mas a pastores, a pessoas de forma geral, a professores, e por aí vai. Ingratidão, profanação, desprezo aos valores familiares, sem afeto natural, hostilidade, calúnia, crueldade, ódio ao bem. Pessoas estão odiando quem faz o bem, odiando quem faz o certo, tá? E apego ao mal, busca desenfreada a prazeres, que é o hedonismo. Vamos fazer o que a gente quiser, tudo que quiser pode ser feito. Aí eu tenho uma exposição bíblica no programa Entendes Tu que Lês, eu vou deixar na última tela, sobre segunda carta de Timóteo 3, do 1 ao 9. Aqui o tema é o perigo do ensino progressista, mas lá eu explico o texto e falo de tudo isso aqui, sobre a questão de amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Eu vou dando a explicação de ponto a ponto de cada palavra. Então eu te convido a assistir esse vídeo, que vai te ajudar muito, inclusive nesse ponto aqui da lição. Em uma sociedade tão corrompida, o papel da igreja continua sendo o mesmo. Qual é o papel? Pregar o evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então pregue o evangelho, não pregue outra coisa, não pregue a si mesmo, não conte testemunho das suas viagens. Pregue o evangelho. Um testemunho, se for dar entendimento a uma parte da mensagem, tudo bem. Mas usar o tempo para falar de viagens, falar de tudo, menos da palavra, é perder tempo. Lição principal. Paulo estava ciente do estado da humanidade nos tempos finais. Os tempos difíceis surgem como resultado da corrupção individual, refletida no egoísmo, materialismo, arrogância, desobediência e busca excessiva por prazeres. O papel da igreja perante essa realidade permanece inalterado. Qual é? Viver e pregar o evangelho. 3 destes afasta-te. O que Paulo está falando? Últimos dias, como estariam os homens? E agora Paulo fala, destes afasta-te. Destes quem? Quando alguém é um pecador confesso, nossa convivência com serve para que esta pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para viver liberto do pecado. Então, quando você está ali perto de alguém que se reconhece como um pecador, ele vai fazer o quê? Deus vai, através do seu espírito, trabalhar naquela vida e ele possa se voltar para Cristo, ou ele tenha aceitado Jesus e queira ali crescer, né? E ser um cristão, ter uma vida com Deus. No texto de 2 Timóteo 3,5, Paulo trata, contudo, daqueles que buscam encobrir suas iniquidades com uma aparência de piedade. Ou seja, fingem ser o que não são. Fingem ser cristão quando não são. Uma religiosidade falsa, na qual fala-se de Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos. Por isso que Jesus disse que pelo fruto conhecereis a árvore. Uma árvore, uma macieira, não pode dar banana. Tá? Uma figueira não pode dar abacaxi. Então, e você só vai conhecer o caráter de alguém convivendo com essa pessoa. Caráter é uma coisa que não dá para conhecer da noite pro dia, porque a pessoa pode mascarar isso. É por isso que num relacionamento, para começar um relacionamento na pretensão de um casamento, quem se vê muito pouco e pouco tempo, né, de estar ali junto, tipo, se encontra em uma horinha, é muito fácil a pessoa mascarar quem ela é. Mas quando você passa a conviver, quando você, de repente, tem a oportunidade, o jovem, de ir, né, na casa da jovem para poder almoçar com os pais, né, ou alguma coisa parecida, é claro, sempre na supervisão dos pais, aí a coisa começa a mudar. Porque aí começa a se ver quem é quem.
E aqui eu não tô falando só de jovem, não. Tô falando de qualquer pessoa que vai se relacionar para um futuro casamento. Porque dá para mascarar o caráter muito facilmente se é pouco tempo. Muito pouco, muito rápido. É muito rápido, o tempo passa muito rápido sem que tenha-se a oportunidade de saber o que é a pessoa, quem é a pessoa. Uma religiosidade falsa na qual fala-se em Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos. Às vezes a gente recebe alguém na igreja que tem uma boa dicção, uma boa fala, né? Interage bem com as pessoas. Se tiver uma oportunidade, fala muito bem, tem uma boa oratória, né? Vamos usar assim a questão da fala, dentro de uma retórica também. Mas isso não é fator de aprovação. Aí a pessoa pega alguém assim, meio dinâmico, tá? Mas tem um caráter péssimo. Trata e não cumpre, cheio de mentiras. Como é que vai atuar na obra de Deus? De forma nenhuma, não dá. Não dá. Ah, mas é melhor ele estar mesmo assim, desse jeito, fazendo a obra, do que estando no mundo. Como assim? Na verdade, ele está no mundo. Ele só está dentro da igreja, mas ele está no mundo. Porque ele está vivendo os padrões do mundo, não os padrões de Cristo. Então, ele está dentro da igreja, vivendo os padrões do mundo. Isso acontece. Pastor, como é possível isso? O Senhor mandando a carta, por intermédio de João, às sete igrejas da Ásia Menor, uma das igrejas, o Senhor diz assim, exorta aqueles que estão para morrer, porque tinha gente lá que tinha nome que vivia e já estava morto. Ou seja, se dizia cristão, mas não era mais cristão, já tinha morrido na fé. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, uma religiosidade falsa, na qual fala-se de Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos. A negação da eficácia da piedade, isto é, do poder do evangelho. Nega-se, porque o evangelho transforma. Não há como ser um cristão de verdade. Deixar de ser um cristão de verdade porque o evangelho transforma. Se deixou de ser, se não é porque não tem realmente o poder do evangelho em sua vida. Não houve um novo nascimento, ou se houve, se apostatou da fé em algum momento. Nesse caso, de extrema hipocrisia, a recomendação bíblica é afasta-te. Se tem alguém que age de modo falso, que finge ser o que não é devido às suas obras, o que Paulo recomenda é afasta-te deste. Principalmente porque Paulo está falando de gente que se mostrava, né? Estava até em posição de obreiro. Mas não só, pessoas também que poderiam não estar, se dizendo ser o que não era e ia contaminando outros. Lição principal, a convivência com um pecador confesso pode inspirá-lo à transformação e graça. Porém, Paulo adverte sobre a falsa piedade que encobre iniquidades, negando o poder do evangelho. A recomendação é afasta-te. Ou seja, o ensino aqui é, se você lida com uma pessoa que não é cristã, mas o Senhor está quebrantando o coração dela, e você lida com ela, que você trabalha, ou qualquer tipo de atividade que você tem, e aí você, às vezes, na hora, pega o mesmo ônibus pro trabalho, coisas desse tipo, tá? O Senhor você não tá proibido de se relacionar com essa pessoa, você não vai seguir os padrões de vida dela, mas você não tá proibido de se relacionar com ela nesse sentido. Agora, se você conhece alguém que se diz cristão e vive fazendo um monte de coisa errada, aí Paulo diz, afasta-te. Não tem como. Conclusão, e os jovens têm que tomar muito cuidado. Então você, como professor, precisa ensinar isso. Isso aqui não é um julgamento. A vida da pessoa já está mostrando, de fato, o que ela é. É claro que de jovem para jovem, é claro que vai ter uma orientação pastoral. O pastor tá ali, é jovem, tá aprendendo, tá sendo treinado. Mas tem muita gente aí com mais idade que se mostra ser aquilo que não é. A missão de Timóteo já não era fácil e se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade. Tanto é, a carta não mostra, né? A Bíblia não fala sobre isso. Mas quando você lê livros sobre a história da igreja, a tradição judaica conta, tradição da igreja, né, no sentido assim, os fatos históricos, né? Então tem lá o livro História do Cristianismo. E aí você vai ler alguns outros livros, aí tá lá descrito como morreram cada apóstolo. E alguns homens desse tempo, Timóteo também. E aí, o que está escrito aqui é interessante, que ele diz assim, ó, a missão de Timóteo
já não era fácil. E se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade. Sabe como é que Timóteo morreu? Segundo a história, não está na Bíblia, mas tem a parte histórica, que a gente também consulta para saber, tá? Como é que você vai saber que havia grande prostituição na cidade de Corinto sem estudar a história? E você vai estudar a história e você vai saber que lá tinha um templo onde havia o templo da deusa Afrodite, né, a deusa do amor, e havia várias sacerdotisas cultuais, né, e aí elas desciam para a rua à noite para poder se entregar aos marinheiros, e também se prostituíam com qualquer um que fosse no templo, como uma forma de adoração. Então isso tudo está na história. Então sabe como é que a história conta como é que Timóteo morreu? Timóteo estava a caminho e encontrou com um grupo de jovens, né, rapazes, vindo de festas pagãs. E aí ele foi pregar o evangelho para esses rapazes. E os rapazes não gostaram. E já estava no tempo de Timóteo partir. Então sabe o que aconteceu? Eles bateram em Timóteo. Tanto, mas tanto que dias depois Timóteo veio a óbito. Deu para entender? Vê lá a perversidade? Ele viveu isso. Amadurecido na fé e próximo de sua morte, Paulo precisava conscientizar seu jovem cooperador da realidade da vida cristã e do desafio ministerial. Paulo conta a história que ele foi decapitado. Assim como para Timóteo, o segredo para todos nós é nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo. João 16:33, Romanos 8:37 a 39. É importante saber desses textos, esses textos que mostram, apontam aí essa questão de como devemos nos fortalecer no Senhor, né? Da graça de Deus que nós necessitamos, precisamos. E aí eu queria deixar até uma recomendação para você, tá? Do meu Instagram, Pastor Mário Luna Oficial. Siga aí, por quê? Porque aqui eu tenho um conteúdo, ó, por exemplo, ó, quer entender Romanos 8:35 de forma simples? Quer entender o Salmo 128 de forma simples? Quer entender o Salmo 1 de forma simples? Eu tenho postado conteúdos aqui no meu Instagram que não posto aí diretamente no YouTube, porque no YouTube não é para postar diretamente imagens assim, eu posso até usar a aba comunidade. Então tô mostrando para você, me siga aí. Fale para os jovens também da sua classe, ó, siga lá o Pastor Mário Luna, @ Pastor Mário Luna Oficial. Siga, porque tem muito conteúdo. Eu também mostro o nosso dia a dia na obra. Eu e a minha menina princesa aqui, Ângela Manhãs Luna, né? Minha esposa. Então, não deixe de seguir aí, porque aí você vai ter uma compreensão do texto da palavra de Deus, eu explicando mais ainda. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Vamos lá? Lição 11. 10 de setembro, novembro não, setembro de 2023, seja firme. Aí essa lição, ela tem um tema igual da revista, né? E não se esqueça, entende tu que lês? O perigo do ensino progressista, mas o foco aqui é 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, que eu vou explicar ponto a ponto para vocês, tá bom? Projeto mais 3 inscritos do canal, não deixe de indicar o canal para alguém. Faça isso, quero agradecer a você que tem feito, pessoas que têm chegado, tá? Indique para os jovens da classe, para eles pegarem o gosto de estudar a palavra de Deus. Alguns professores se enganam pensando, eu não vou indicar. Indique! As pessoas precisam pegar o gosto de aprender a palavra, de estudar a palavra. Só assim a sua aula vai ser muito mais produtiva, tá? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso também. Deixa o comentário o que você achou dessa aula, tá bom? De que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. Bom, nesse momento nós vamos orar, mas antes de eu fazer essa oração, eu quero apenas colocar aqui na tela, porque tem sido pedido para que eu faça isso. Eu estou colocando aqui para vocês na tela esses QR Codes aqui, o número 1 e o número 2. No número 1, você vai abrir o seu aplicativo do seu celular, tá? Do seu banco, vai ler o QR Code e aí você vai fazer uma doação caso você queira. Porque tem pessoas que me pediram, pastor, bota o QR Code na tela, às vezes a gente quer facilitar para a gente poder fazer uma doação. Então,
Pediram até para botar durante a aula toda, mas eu tô colocando apenas no final da aula, tá bom? E aí, não tô dizendo que não possa em algum momento colocar em outro ponto da aula, mas eu tô dizendo que eu estou colocando nesse momento no final da aula. Então tem aí o QR Code 1, você vai abrir o aplicativo do seu banco no celular, vai ler e vai colocar o valor do Pix, caso você queira, tá? Tem aí também o número do meu celular aqui, justamente, que é o Pix também. E no QR Code 2 você vai ler com a câmera do seu celular. Você não vai estar no aplicativo do banco, nesse caso, tá? E aí você vai ser levado, vai clicar no link e aí vai ser levado para o site do PagSeguro e lá você também vai colocar um valor. Só que a diferença do QR Code 2 para o 1 é que no 2 você pode fazer essa doação, semear no meu Ministério de Ensino, através do Pix, mas também através de boleto ou do cartão de crédito. Então é uma facilidade caso você queira. Se eu disser que não há necessidade para obra sim. Essa cadeira que eu tô sentado, eu já tô sem condição de estar sentado nessa cadeira. Ela já tá dando, assim, eu já tô ficando com dores, porque já tem muito tempo que eu uso essa cadeira. O computador que eu uso para gravar essas aulas já tem mais de 10 anos. Ele tá bem cansado. Eu conheço essa área, tá? Pela bondade de Deus, montagem e manutenção, mas eu já sei que não tem muito mais o que fazer. Então realmente ele precisa ser substituído futuramente. Então, se eu disser que não tem necessidade para obra, eu estaria mentindo. Mas você não está constrangido a fazer nada, a não ser que o Espírito Santo e você possa e queira fazer. Então tá aí na tela, caso você queira fazer. Basta você parar o vídeo para que você possa fazer a leitura. Tem a facilidade aí de você botar o número do meu celular com DDD também, se você quer fazer o Pix, fique à vontade. Bom, nesse momento nós vamos orar. Eu quero apresentar o caderno aqui, que representa todos os pedidos. Se você tem aí uma causa na justiça presente, se você tem aí uma causa de porta de emprego, tem a carteira, quer levantar a carteira, presente. Se você tem alguma enfermidade, quer colocar a mão no lugar da enfermidade, né? Eu mesmo, Senhor, toma coluna, me ajuda. E assim sucessivamente. Então não deixe, se tem uma roupa, né, que é apresentar como representando a pessoa que você está orando, é só uma representação, não é sincretismo, não é misticismo, é apenas uma representação. Pastor, não, eu prefiro não. Então ore apenas comigo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai. Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um programa, por mais uma aula. Nos ensina, Senhor querido, a ter afeto por aqueles que cooperam na obra conosco. Senhor querido, nos ensina que essa aula seja uma aula edificante para aqueles que vão ministrar, para aqueles que vão, Pai querido, participar. Que o Senhor possa usar os professores, Senhor, da classe de jovens com autoridade. Seja ele um professor ou uma professora. Seja ele já um adulto ou até mesmo alguém que ainda está numa faixa etária que poderia ser considerado um jovem ou uma jovem. Que o Senhor use como instrumento, Senhor. Que nós possamos cumprir a tua palavra, viver a tua palavra, aprender a tua palavra, viver à luz da eternidade, como essa lição focou bastante. E que possamos contar com a tua graça para realizar a tua obra, senão a gente não consegue, Senhor. Quero apresentar cada pedido, Senhor, nesse momento. Causas na justiça, portas de emprego. Ó Deus, tu pode abrir portas, tu pode fazer com que essa, Pai querido, Pai amado, essa aposentadoria saia. Pai querido, Pai amado, tu pode também trazer cura. Ó Deus querido, essa enfermidade do corpo físico, depressão também, ansiedade, síndrome do pânico. Ó Deus, tu pode curar de forma sobrenatural ou usar os médicos, Senhor, através de tratamento, de medicação, de procedimento. Tu pode, Senhor querido, também entrar, Senhor, nessa família que está desestruturada, esse casamento que está acabando, esse casamento que acabou, mas que o marido ou a esposa, eles, Pai querido, pensam, Pai querido, em buscar, Pai querido, a restauração desse casamento, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia desse filho, dessa filha, desse marido, dessa esposa que estão aí, Senhor, envolvidos com drogas, envolvidos no tráfico, envolvidos na prostituição, envolvidos no alcoolismo, envolvidos na jogatina. Meu Deus, salva vidas, liberta, transforma. Eu vou apresentando, Senhor, cada causa nas tuas mãos. Eu vou pedindo ao Senhor aí pela localidade onde o teu povo mora. Ó Deus querido, eu te peço uma bênção por lá. Eu te peço uma bênção aqui. Toma nas tuas mãos as nossas vizinhanças. Toma aqueles que não te servem ainda. Que eles possam conhecer teu filho como único e suficiente Salvador. Ó Deus, que eles tenham um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Que eles possam ser um instrumento nas tuas mãos.
Ó Deus, eu vou apresentando cada vida nas tuas mãos. Eu vou te pedir na tua bênção, Senhor. Eu vou pedindo ao Senhor que venha operar, ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor continue trabalhando. Pai querido, mesmo as causas que eu não citei aqui especificamente, mas eu creio em nome de Jesus que tu pode dar vitória. E eu creio que essas pessoas podem vir aqui nos comentários contar a vitória para que eu conte aqui os testemunhos. Eu entrego essas causas nas tuas mãos em nome de Jesus. Se o Senhor operar a maravilha na sua vida, não para a minha glória, mas conte no comentário para que outras vidas sejam edificadas, porque eu vou trazer aqui. Já tem um comentário de um irmão que estava desempregado e Deus abriu a porta. E ele contou o testemunho. Então conte o testemunho também, tá bom? Na próxima tela eu tô deixando aí o vídeo de recomendação, tá bom? Eu tô terminando aí com a benção apostólica e queria apenas falar só uma coisinha. Eu estou pensando seriamente, no próximo trimestre, em criar um grupo no Telegram para poder postar esses links que eu mostrei da aba comunidade lá. E aí você vai perguntar, por que, pastor Mário Luna? Porque eu li que o YouTube, ele deve desabilitar os links na descrição dos vídeos e nos comentários por causa do spam. Links que vai levar para outros lugares indevidos. Então, para proteger os internautas, as pessoas que assistem o YouTube, eles estão para desativar. Então, por causa disso, principalmente também, eu estou pensando em criar um grupo no Telegram. Então, fique atento, porque se esse grupo for criado, esses links que eu disponibilizo na aba comunidade vão ser disponibilizados lá no grupo do Telegram. E aí você talvez pergunte para mim, pastor, por que o senhor está escolhendo o Telegram e não o WhatsApp? Porque o WhatsApp não guarda o histórico de postagens para quem entra. Quem entrar hoje no grupo só tem acesso às postagens de hoje para frente. O Telegram não. O Telegram é todo o tempo que o grupo existe, a não ser que eu tenha excluído alguma postagem, a pessoa tem acesso a todo o conteúdo. Então eu não preciso ficar repostando o tempo todo, enchendo o celular de vocês de postagem. Então, entenda-me, eu quero facilitar ao máximo. Pastor, eu não sei instalar o Telegram. Isso é muito fácil. Até no YouTube, como instalar o Telegram? Aí é muito fácil. Mas você só vai fazer isso caso você vai fazer isso por causa do canal. Você só vai fazer isso se realmente eu for colocar tudo no Telegram. Aí eu vou estar avisando. Então fique atento, tá bom? Bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.